O vídeo que você vai ver é uma reedição. A versão original foi considerada adequada apenas para maiores de 18 anos, embora a gente tenha tomado cuidado de excluir tudo que pudesse ser considerado impróprio, como a gente sempre faz. Nessa segunda versão, a gente tesourou geral. O resultado é um vídeo visualmente mais pobre, mas que pelo menos vai poder passar a sua mensagem adiante, se o YouTube não implicar. Um trailer cumpre uma missão difícil. Ele precisa deixar você interessado em uma narrativa e, ao mesmo tempo, ele não pode entregar muita coisa a respeito dessa narrativa que ele está tentando te vender. Para um trailer, decidir o que mostrar é tão importante quanto decidir o que não mostrar. Uma boa medida do sucesso de um trailer está nas manchetes que ele gera. Seguindo esse critério, o trailer da sequência de The Last of Us é um sucesso absoluto. Essa é a Ellie. Ela chega numa festa, aí vem um moço, mas ela não tá nem aí. Depois chega uma outra mina e tira ela pra dançar. Ellie! Hey! What took you so long? E essa mina sabe conduzir a conversa pra onde ela quer. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh, okay. A técnica de aproximação funciona e aí rola um beijo. I think they should be terrified of me. E é o beijo que transporta a Ellie para umas lembranças meio sinistras. Pausa. Sacou o conceito aqui? O beijo é tão massa que transporta ela para outro lugar. E toda a ação que a gente vai ver a partir daqui está relacionada com o diálogo que precedeu o beijo. Isso é muito esperto. A garota tinha dito que era justo ter medo da Ellie, agora que a gente vê que ela é perigosa mesmo. E mais do que isso, a gente vê o gameplay, o que é muito importante num trailer de videogame. Essa parte que mostra o gameplay também está super bem construída, porque ela consegue mostrar como o jogo se comporta diante de diferentes abordagens do jogador. Aqui a gente vê como o jogo é diante de um combate frontal e a gente também vê como o jogo funciona quando você vai avançando quietinho pelos cantos. Depois de quase 10 minutos de gameplay, a gente volta pro beijo e o diálogo faz questão de amarrar tudo. I told you. They should be terrified. O trailer é excelente e há boas razões para acreditar que o jogo também seja. O primeiro, The Last of Us, domina um equilíbrio delicado entre narrativa e interatividade. Depois disso veio uma expansão, em 2014, chamada Left Behind. Aqui a gente conhece melhor a Ellie, as motivações dela e até acompanha um precedente para o beijo de 2018. Em 1999, o Dreamcast era a grande novidade da E3. Mas não é do Dreamcast que a gente quer falar. Naquela época, a EA tinha acabado de comprar a Maxis. Num passado não muito distante, a Maxis tinha sido responsável por toda uma linha de simuladores, iniciada a partir do SimCity. Grande jogo. Quando a EA comprou a Maxis, The Sims ainda estava em desenvolvimento. Em 1999, era hora de divulgar um trailer do jogo. Só que a EA não botava fé no The Sims e não deu destaque nenhum pro jogo na E3 daquele ano. Mas isso não fez a menor diferença, porque no trailer do The Sims original aparecia isso aqui. A imprensa especializada, que nunca tinha visto nada parecido com isso, foi a loucura.
The Sims ganhou um monte de manchete e depois disso foi só sucesso. Deve ter sido uma grande alegria para esse cara aqui. Ele era o encarregado de programar as interações sociais do jogo. Incluir relacionamentos fora da heteronormatividade foi uma iniciativa pessoal dele. E reza a lenda que ele precisou esperar o chefe sair de férias para poder fazer as coisas do jeito dele. Ou, pelo menos, é o que diz essa reportagem maravilhosa da New Yorker sobre o assunto, chamada O Beijo que Mudou os Videogames. Aqui, Barrett diz: Em The Sims é seguro ser gay. Foi a primeira vez que nos vimos representados jogando videogame. Ver o primeiro beijo do meu casal gay foi um momento mágico. Eu ainda me pergunto como eu consegui fazer isso acontecer. Barrett, você é o meu herói. Até o nome dele é massa. Mas a coragem não tem comparação. De 1999 até aqui, a gente teve bastante tempo para evoluir. Mas eu não sei se a gente conseguiu, porque o beijo da Ellie, em 2018, despertou uma onda da mais escrota e perigosa homofobia. Eu não vou ficar dando voz para quem só sabe grunhir, mas essa comparação aqui eu faço questão de mostrar, porque eu imagino que a gente possa aprender alguma coisa com ela. Isso aqui é de uma página brasileira no Facebook. Basicamente, isso aqui faz uma comparação entre o beijo da Ellie e essa cena de God of War 3. Essa cena mostra o momento em que o Kratos, que é o protagonista, encontra a deusa Afrodite. Ela tá nessa cama com outras duas mulheres, e aí ela para tudo para transar com ele. Now, I ask you again, Kratos. Will you stay? Depois disso vem um minigame de sexo. Quase toda versão de God of War tem um minigame desses. Tá entendendo? O que esses caras aqui estão dizendo é que essas mulheres sexualizadas numa cama são legais, mas que essas outras mulheres num beijo romântico, essas aqui não são. Isso me deixa um pouco confuso. Parece que a homofobia é meio seletiva, mas eu não consigo entender qual é o critério de seleção. O critério é o fetiche. Em God of War, o jogador é apresentado a 3 mulheres seminuas numa cama. Elas parecem estar se divertindo, mas tudo para quando o avatar do jogador entra em cena. O objetivo aqui não é fazer uma representação justa ou honesta do amor entre as mulheres. O objetivo aqui é oferecer aos homens aquilo que eles querem ver. Já o beijo da Ellie... Opa, o beijo não, coloca no plural, porque também tem aquele outro beijo em Left Behind. Tá bom, os beijos da Ellie são diferentes, porque eles não envolvem nenhum fetiche. Pelo contrário, eles estão aqui para mostrar que o amor entre duas mulheres existe de maneira independente dos fetiches masculinos. Até o diálogo encaminha essa interpretação. I think they should be terrified of me. Ellie é uma personagem jogável. Ellie é sujeito. A Afrodite de God of War é uma NPC. Afrodite é objeto. Essa separação entre o sujeito e objeto é o melhor caminho para um homem que queira entender por que tantas mulheres torcem o nariz para a objetificação do corpo feminino. I want to make an appeal first to logic. When we're talking about sex objects, we're talking about dichotomies, right? In Western thinking, we think of black and white, yes, no, two kind of opposing categories. When we're thinking about sex objects, we're thinking about the object-subject dichotomy. Subjects act, objects are acted upon. So even if you become the perfect object, the perfect sex object, you are perfectly subordinate because that position will always be acted on. So there's not power in being a sex object when you think about it logically. Tá, eu até consigo entender os motivos pelos quais uma mulher não goste dessa cena. O que eu não consigo compreender é porque tantos homens se sintam ofendidos pelo beijo da Ellie, que não tem nada a ver com eles. É justamente porque não tem nada a ver com eles que eles se irritam. Essa cena aqui incomoda porque a Ellie não tá aqui como objeto, ela tá aqui como sujeito. E só quem se julgava dono desse objeto acha que perdeu alguma coisa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho.
Muito obrigado, Vitória Salles, que pede pra gente dizer que no mundo a fórmula para se encontrar felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Tá dada a fórmula. Tchau!